Bom, boa tarde, sejam todas, todos e todes bem-vindos. Eu sou Cauê Donato, coordenador de museologia aqui no Museu Catavento. Vou me autodescrever, eu sou um homem branco, de cabelos castanhos, uso óculos de armação, óculos de grau de armação preta, tenho um cavanhaque, estou com uma camisa rosa e uma calça num tom terroso e uma bota de cor marrom. Bem, hoje a gente se reúne para finalizar um processo interessante que foi uma empreitada iniciada, entre 2022 e 2023, capitaneada pelo programa de gestão de acervos, com foco no centro de referência do Museu Catavento, que de alguma forma delinear de uma maneira um pouco mais sólida algumas linhas de pesquisa, ou seja, caminhos possíveis em que a nossa instituição poderá aí traçar e poderá desenvolver ao longo do próximo período, justamente pensando num fortalecimento do processo de pesquisa dentro da instituição museológica, no caso o Museu Catavento, mas também numa interlocução com o público externo, os públicos, e aí voltado especificamente para investigadores, pesquisadores, estudantes, e também, evidentemente, para o público interno, visto que a gente tem aí uma quantidade interessante de educadores, muitos deles no regime de estágio, ou seja, que estão no ambiente universitário e que produzem também pesquisa e produzem conhecimento. E aí esse dado é fundamental para a gente entender então um pouco também esse aspecto que hoje nós vamos apresentar aqui. Então, antes de só seguir, eu quero agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras que estão aqui hoje e vão fazer então essa tradução simultânea para ficar disponível, quando a gente subir esse conteúdo para o nosso canal do Museu Catavento no YouTube. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui. E esse processo, essa empreitada, de fato, ela não acontece só. Eu aqui, na verdade, represento toda uma equipe ligada justamente, como eu disse, ao programa de gestão de acervos, a qual eu agradeço imensamente todo o apoio a todo momento, mas também outros colegas também da instituição, do Museu Catavento, que de alguma forma aceitaram aí essa empreitada conosco, que não é fácil dentro de todo o trabalho e de todo o escopo de desenvolvimento que a gente já faz na nossa rotina, no nosso cotidiano, E aí justamente então a ideia desse nosso evento hoje é eu apresentar um pouco o panorama geral de como a gente pensou esse processo das linhas de pesquisa, pensar um pouco o processo metodológico que levou de fato a gente conseguir construir esse documento norteador e a importância dele, e aí também abrir evidentemente para os meus colegas então que juntamente comigo escreveram aí o documento conceitual, na verdade. O que a gente produziu aqui ao fim e ao cabo, é um documento disparador, Ele, na verdade, é um provocador. A ideia é que a partir desse processo, a partir de um referencial bibliográfico a priori, razoavelmente diminuto, mas muito consistente e, de fato, que trazem conceitos essenciais aos temas que foram desenvolvidos aqui, que então a instituição possa, ao longo dos próximos anos, de fato, se debruçar por esse material, Então, vou rapidamente apresentar esses meus colegas e a gente vai fazendo esse processo de apresentação, de contagem para vocês, de como foi o desenvolvimento de cada um desses temas, e aí eles virão junto comigo aqui para desenvolver esse processo, Então, sou eu, Cauê Donato, coordenador de museologia aqui no Museu Catavento, e aí junto comigo, e aí pensando o tema da sustentabilidade, a gente tem o Henrique dos Santos Guimarães. Obrigado, Henrique, por participar. O Henrique, nascido em São Paulo em 95, é um apaixonado pela biologia. Após uma pausa nos estudos aos 16 anos, retomou sua jornada acadêmica em 2018, concluindo o ensino médio e ingressando na graduação em Ciências Biológicas em 2021.
ativo na comunidade científica, engajado em causas ambientais. Ele desempenha um papel fundamental aqui no Museu Catavento, onde sua paixão pela conservação da natureza se reflete no seu trabalho como estagiário e cuidador de animais vivos, né? O museu, para quem não sabe, além, enfim, das várias instalações e de vários acervos históricos, né, como nossas locomotivas, o avião Douglas, ele possui uma importante e interessante coleção biológica, e dentro dessa coleção biológica, uma coleção biológica viva, né, então, de seres vivos, da qual o Henrique fez durante um tempo parte dessa equipe de manejo. Sua trajetória inspira perseverança, paixão e compromisso na ciência e na proteção do meio ambiente. Também junto conosco, discutindo patrimônio cultural e cidade, o Nicolas Rafael Neves. O Nicolas nasceu em 31 de dezembro de 1999, bem na virada do século, em uma periferia de São Paulo. Desde criança se interessou por arte e conhecimento. Atualmente é estudante de licenciatura em artes visuais, onde busca incessantemente combinar e expressar sua visão de mundo, elaborando a interseção entre esses dois temas em sua jornada criativa e educacional. Obrigado, Nicolas, também pela sua participação. Nós temos, para discutir gênero e raça, a presença da Nicole Martins da Silva. Ela possui licenciatura em História em 2023 pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi estagiária aqui no Museu Catavento entre 2021 e 2023, atuando como educadora e também realizando trabalhos na gestão de acervos, rotinas de conservação e processos administrativos no setor de museologia. Atualmente é auxiliar de articulação em rede do Museu Catavento, onde desenvolve ferramentas de políticas públicas junto ao Sistema Estadual de Museus, o SISEM, através do programa Conexões Museus SP, produzindo ações de formação e cooperação técnica entre o museu e outras instituições museológicas do estado de São Paulo. É educadora voluntária na Casa Dona Ana, realizando mediações e materiais educativos, e também participa do LEA Unifesp, o Laboratório de Estudos Arqueológicos, onde participa de atividades voltadas à arqueologia forense, sob orientação da professora doutora Cláudia Plens. Obrigado, Nicole, por estar conosco. E aí, por último, não menos importante, discutindo alfabetização e divulgação científica, o João Montavan. Ele que é monitor de conteúdo aqui no Museu Catavento na área de Física, estudante de Ciências Naturais e Exatas, pesquisador em iniciação científica no projeto de óptica adaptativa, para simulação dos espelhos do telescópio GMT, além de participar de projetos como residência pedagógica pela UFABC. Obrigado também, João. Daqui a pouco esses meus colegas vão juntos comigo aqui delinear então um pouco de como foi esse processo. Mas para iniciar, queria então rapidamente, sempre esqueço, eu tenho que voltar para cá, né? Posso contar para qualquer lugar, é muito chique enfim, né? Esse nosso equipamento de passagem de slide. Queria rapidamente falar um pouco sobre o museu, né? Para além da nossa audiência presencial, existe, né, o público que eventualmente pode assistir esse material depois disponibilizado na rede social, no canal do YouTube do Catavento. Acho que é sempre interessante falar um pouco dessa instituição e é justamente porque também esse contexto das linhas de pesquisa, né? Então, o Catavento é um museu razoavelmente jovem, né? Ele vai fazer ano que vem 15 anos, ele é um museu de 2009, né? E aí ele é o Museu de Ciências da Secretaria de Estado, da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e justamente por ser um museu público ligado à secretaria, ele tem a gestão feita por uma organização social, né, que é o modelo que a SEC vem desenvolvendo já há longo de mais ou menos 20 anos, e quem faz a gestão dessa instituição desde a sua inauguração é justamente a UES Catavento Cultural Educacional, né? Então é bem interessante pensar esse processo, porque isso também de alguma forma interfere em processos de pesquisa no cotidiano da instituição, né? Então, o Museu Catavento é um museu jovem, e aí a sua constituição esteve ligada justamente à ideia de conceber uma exposição de longa duração com uma narrativa de divulgação científica. O que eu quero dizer com isso? Né? Que quando o museu foi criado, ele foi pensado a princípio justamente em trabalhar conteúdos de divulgação de ciências, ou seja, trabalhar na sua exposição, e aí isso de maneira sempre muito lúdica e interativa. Isso já era muito presente desde
da embrionária ideia de se construir um museu de ciências nesse espaço e nesse contexto histórico, político, a instituição então era voltada para essa narrativa, ou seja, para a construção de uma exposição, né? E aí, claro que isso envolve o processo de pesquisa, a gente vai falar um pouco disso, né, de como a pesquisa é um processo inerente às instituições museológicas, mas a verdade é que na sua própria concepção, o Catavento não necessariamente tinha a ideia de ser um museu, a ideia era ser um espaço cultural de divulgação científica, né? E aí, claro que todo museu é um espaço cultural, né? Mas não necessariamente todo espaço cultural vai ter a caracterização de museu. E isso levou um tempo, né, para a instituição amadurecer e se entender nesse aspecto, né? Hoje, claramente, essa instituição ele é um museu de ciências, inclusive, né? É sempre bom afirmar isso, o que de fato reflete hoje em aspectos fundamentais ao que tange a pesquisa, né? A instituição, apesar aí de então se iniciar como um espaço cultural, ela teve uma grande capilaridade para o público, ou seja, as pessoas logo começaram a se interessar por esse espaço e começaram a de fato vir ocupar a nossa instituição. E aí o Catavento tem um histórico de, enfim, fluxo de público frequente, né? A princípio, quando a instituição foi fundada, né, o museu inaugurado, era um fluxo principalmente de visitantes, né, de estudantes, e hoje na verdade a gente tem uma porcentagem um pouco distinta disso, o que pode parecer a priori estranho, mas na verdade é que a maior parte do nosso público, cerca de 70%, é um público espontâneo. Claro que a gente tem uma importância e massiva visita de público educativo, e aí um corpo de educadores que desenvolvem visitas educativas que são fundamentais para construir e tecer possibilidades. Bem, e aí por fim, para além desse alto índice de visitação, né, o museu aí a gente está caminhando para os 7 milhões, né, a ideia é que provavelmente até o primeiro semestre de 2024 a instituição atinja 7 milhões de visitantes nesse período de 15 anos, mas o processo de pesquisa ainda é incipiente. O que acontece? A pesquisa ela é inerente à instituição museológica, mas no Catavento não necessariamente há um entendimento muito pragmático disso, né? Então, existem muitas ações que acontecem sem a percepção de que, na verdade, isso é um processo desencadeado por pesquisa, né? Então, que é um diagnóstico que a gente percebe, né? Eu chego na instituição mais ou menos em 2021, no segundo semestre, e aí para coordenar justamente o centro de referência, né, cuidar do programa de gestão de acervos, e uma das funções, né, desse espaço era justamente pensar processos de pesquisa. Então, esse diagnóstico foi tomado como uma realidade e como então a gente pensa a mudança desses paradigmas. E aí então, retomo aqui, só para deixar muito claro, né, que toda instituição museológica desenvolve pesquisa, né, dentro daquilo que a gente pode chamar de cadeia operatória da museologia, ou seja, o processo de trabalho de todas as instituições museais, de todos os museus, eles precedem, e aí essa relação, que aqui ela parece circular, mas na verdade eu não consegui transformar isso em algo tridimensional, peço desculpas pelo meu erro que não é metodológico, é um erro talvez de diagramação, mas na verdade a junção desses 3 temas que eu trago aqui, ele é na verdade como se fosse uma espiral, né? Porque na verdade é um processo contínuo que a instituição desenvolve entre, né, pesquisa, salvaguarda e comunicação. Então, a pesquisa, de fato, ela é inerente aos museus, né? No desenvolvimento das exposições, na realização das ações educativas e no pensar os processos educativos, na interação com os públicos e aí também na sua identificação, inclusive na identificação dos não públicos, né? Em processos, obviamente, de gestão museológica, em que você precisa fazer métodos e pensar processos de mobilização de público, de avaliação criteriosa, de processos reflexivos sobre a sua instituição. Esses processos todos são inerentes à pesquisa, né? Então, os museus, né, têm como sinônimo das suas práticas, de fato, o trabalho da pesquisa,
Então, acho que é por isso que esse ano foi tão importante para o programa de gestão de acervos, né? Porque de alguma forma a nossa ideia é que a gente pudesse externar isso para a nossa instituição e para o nosso público também, né? Então, que de alguma forma isso pudesse estar muito claro dentro do nosso trabalho enquanto museu. E aí, pensando nisso e a estrutura do catavento, a gente tem, dentro desse aspecto da pesquisa, um protagonismo desses, enfim, que é um espaço físico, mas na verdade tem um caráter articulador, mediador e simbólico que não é material, que é o centro de referência do Museu Catavento, né? Então, dentro da perspectiva da estrutura dos museus da Secretaria de Estado, o centro de referência é um espaço de articulação de processos de salvaguarda e pesquisa nas instituições museológicas do Estado, né? Então, a ideia é que todos os nossos pares, né, os equipamentos da SEC são mais ou menos 25, se não me engano, e a ideia é que a maior parte, se não todos os museus, pudessem, de alguma forma, ter justamente esse espaço, que é um espaço, como eu disse, de articulação. Então, o Centro de Referência do Museu do Catavento, o Centro de Referência do Museu Catavento, ele tem a sua consolidação física em 2019, 2020, né? Na verdade, o museu ganha uma premiação do IBRAM e aí ele consegue consolidar de maneira física e estrutural, né, a reforma de um espaço que era uma antiga biblioteca, num espaço de centro de referência, que ganha uma outra dinâmica, né? Acho que isso é bem importante. Eu trago, enfim, inclusive um texto que fica à disposição, nesse caso aqui, no site da nossa instituição, né? Então você consegue ter acesso direto ao centro de referência. E, de fato, uma das principais missões desse espaço né, dar suporte a toda a área técnica do museu, né, em aspectos de pesquisa, e também fomentar práticas, articulações de pesquisa, né, pensando essa relação com os públicos, seja o público interno, seja o público externo. Então, de fato, um espaço de acolhida para as pessoas, e aí também um espaço que tenta criar essas interlocuções. E aí, o que, enfim, para quem conhece o catavento, talvez pareça uma ação muito hercúlea, e de fato né? Assim, a equipe primeira que acompanhou, enfim, desenvolver esse trabalho, né, tem duas figuras emblemáticas importantes, né, que é a Paula Paiva, que foi museóloga, e a Pamela, que era analista de documentação, né, duas colegas que fizeram essa empreitada inicial, e aí é importante comentar isso, porque o Museu Catavento é um museu muito grande, né, assim, de magnitude em vários aspectos, né? Não é só de fluxo de visitação, são mais de 12 mil metros quadrados de área expositiva, tem uma exposição de longa duração que trabalha diferentes temas, e ele de fato se propõe a discutir as ciências, ou seja, diferentes temas científicos. Ora pois, para um espaço, né, com dois profissionais que de alguma forma têm como missão articular essa pesquisa dentro dessa instituição, é muita coisa para ser feito, né? E aí, na verdade, uma das preocupações quando a gente chega aqui é justamente pensar foco. E aí, pensar foco significa delimitar e pensar trajetórias. Acho que é por isso também que surge justamente o objetivo com essas linhas de pesquisa. Bem, dito isso, esse é o nosso principal objetivo com essas ações, né, que se iniciaram, enfim, ao longo desse ano todo. Então, o nosso objetivo principal com esse documento que a gente disponibiliza, né, a posteriori, é de fato, então, permitir que a gente consiga ali delinear alguns norteadores e provocadores de reflexão na nossa instituição, para que isso se reverbere em ações práticas e programações culturais, né? Desde ações de oficinas, de, enfim, práticas, palestras, workshops, enfim, outros seminários e exposições, né? Então, que a partir desse trabalho desenvolvido aí por esses colegas que eu citei há pouco e que vão estar junto comigo logo mais, que a gente possa, de fato, então, fomentar processos de pesquisa que sejam mais densos e que eles não se encerrem simplesmente numa única ação, né? Mas que isso, na verdade, gere um processo de conhecimento acumulado.
E aí o centro de referência, ele é importante para ser justamente não só esse articulador, mas também ser esse espaço repositório, onde toda essa documentação possa estar presente e ela possa então ser acessível, enfim, para o máximo de pessoas possível. Bem, sem querer me delongar muito, então, já falando um pouco sobre como a gente pensou esse processo, né? Só acho que vale mais um parênteses, né? O modelo de gestão por organização social, que é o modelo então de gestão do Museu Catavento, ele precede um contrato entre a organização social e o Estado, através da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico, de 5 anos. Então quer dizer que de 5 em 5 anos abre-se um edital em que aí é possível fazer uma ampla concorrência para fazer a gestão do museu. A UES Catavento Cultural Educacional venceu a última concorrência no final de 2022. E aí isso é importante porque foi a partir desse processo de pensar a instituição a médio prazo, para os próximos 5 anos, que nós delineamos então aí essa proposta de que no primeiro ano do contrato de gestão a instituição, no caso, nós, a equipe técnica do museu, pudesse olhar para esses processos de linhas de pesquisa, tá certo? E aí isso acontece por um motivo substancial, né? O primeiro ano também é um ano importante de diagnóstico voltado ao plano museológico. E aí o plano museológico, que é o documento norteador dos museus, né, é inclusive um documento obrigatório pela legislação brasileira, pelo Estatuto de Museus, né? Dentro dos vários programas de desenvolvimento, ele prevê um programa específico para pesquisa. Então, a gente achou que poderia ser o momento ideal para a gente fomentar esses processos aqui na nossa instituição. Então, o ano de 23 era ideal para a gente consolidar um documento provocador, para que isso depois reverbere no plano museológico e em outros documentos norteadores, como na política de gestão de acervos, que também deve discutir aspectos de pesquisa, e, por exemplo, na política de exposição e programação cultural, né? Que então também, de alguma forma, se propõe a nortear aí as ações da instituição para os próximos anos, tá certo? Bem, a gente então, para isso, fez uma proposta que procurou, no final de 22, criar um cronograma de ação e aí ao longo de 2023 desenvolver uma série de encontros de escuta. Esse encontro de escuta tinha como foco a equipe do museu, principalmente, né, a equipe que de alguma forma está muito direcionada a processos de pesquisa no seu cotidiano. Então era o núcleo técnico, tinha um foco muito grande, mas a gente teve uma adesão interessante de educadores. Então era o corpo educativo que mais estava presente dentro desse processo de escuta, de interlocução com o programa de gestão de acervos, para construir o que a gente vai então apresentar aqui no final como essa proposta das linhas de pesquisa. Então a gente promoveu 4 encontros, né? Um no primeiro semestre no primeiro quadrimestre, né? A gente geralmente aqui divide as nossas rotinas por quadrimestre. Então, o primeiro quadrimestre em que a gente então apresenta essa ideia para o nosso público interno, e aí a gente, enfim, provoca as pessoas a refletir sobre isso. E aí, nesse contexto, a gente aplica um questionário, que é justamente a base documental da qual a gente vai então construir essa primeira proposta de linhas de pesquisa. E o que eu gostaria de fazer era apresentar isso para vocês. Você clica lá, por favor. Obrigado. E aí, o link vai levar a gente para isso. Depois você clica. Eu espero que tenha conseguido fazer isso com o mínimo de dignidade e conseguir ter feito assim. Não, o museólogo não é da tecnologia, vou ser muito honesto para vocês. Não?
um pouco das respostas que foi esse processo de formulário, mas enfim, quando a gente vai tentando, de qualquer forma eu vou comentando rapidamente sobre isso. Então, a gente lança um formulário para a nossa equipe interna justamente para ouvir as pessoas que trabalham na ponta da instituição, que lidam com o público e pensam programações culturais, pensam diversas ações e desenvolvem pesquisa, né? Então, a nossa principal ideia é que as primeiras pistas daquilo que se poderia constituir enquanto linhas de pesquisa pudessem surgir desse contexto, né? Então, a gente foi percebendo que existiam diferentes temas e diferentes maneiras das pessoas entenderem, inclusive, seu trabalho aqui no Catavento, né, no Museu Catavento. Então, justamente refletindo a diversidade do público interno, das pessoas que aqui trabalham e desenvolvem esses processos também de pesquisa, mas também refletindo um pouco da diversidade das nossas ações e das atividades. Então, a gente tem desde física, biologia, ciências sociais, ciências humanas, e isso obviamente também vai refletir nesse formulário, né? A gente teve uma participação que não foi uma adesão tão intensa, né? A gente tem um público interno mais ou menos de 250 pessoas, sendo educadores em regime de estágio, uma média de 130 a 150, né? O preenchimento do formulário foi um número bem menor sobre isso, mas a partir dessa amostragem, e aí trago essa informação como de fato um diagnóstico, né? Então, assim, muitas vezes as ações do museu não têm capilaridade dentro da própria instituição, né? E isso, enfim, é um dado que a gente precisa trabalhar posteriormente, mas principalmente, então, esse formulário vai nos oferecer algumas pistas, de fato, sobre como a gente poderia seguir. Não tem problema, obrigado. E aí a gente retorna o formulário, né, preenchido, apresenta esses dados em abril, né, 17 de abril, no segundo encontro de escuta, em que a gente então volta com esses dados para essas pessoas, né, no segundo momento de escuta, e a partir daí a gente questiona quais caminhos seriam possíveis, né? Disso a gente então propõe, a partir do questionário dessa conversa, alguns caminhos, né, que é justamente o que vai levar a gente ao terceiro encontro, que é a apresentação de uma proposta de linhas de pesquisa. E aí essa proposta desencadeia a constituição de um grupo de trabalho, na verdade, de grupos de trabalho para cada uma das linhas de pesquisa, com então educadores integrando esses grupos para justamente pensar como a gente conseguiria delinear isso do ponto de vista conceitual e referencial, né? Esse era o grande trabalho agora. Então, pensar como materializar essa ideia. Para além de um tema ser jogado no universo, como a gente fomenta isso de um ponto de vista documental, ou seja, como a gente cria uma materialidade disso para facilitar a absorção da instituição para essas temáticas. E aí, esse processo de escrita leva, né, enfim, vai se delineando com altos e baixos, com uma participação mais intensa e menor de integrantes do grupo de trabalho, enfim, processos naturais de um trabalho que exige uma participação voluntária e com grande parte dos seus integrantes sendo educadores que têm dupla ou tripla jornada de trabalho. Então, assim, é importante dizer isso, né? Assim, acredito que todo mundo que se propôs a estar ali tentou ao máximo, mesmo que muitas vezes não conseguisse, enfim, né, trazer algo tão substancial. Se as pessoas estavam de fato interessadas em participar desse processo, e eu acredito piamente que processos participativos, mesmo com esses altos e baixos, mesmo com esses ora avanços mais rápidos, ora com estagnações, eles ainda são mais válidos no sentido de que a gente pode criar um processo de pertencimento muito maior, e aí eles tendem a ser menos documentos de gaveta do que documentos feitos simplesmente por uma ou duas pessoas, em que isso depois é simplesmente compartilhado como uma ordem de cima para baixo. Enfim, nunca foi nosso objetivo aqui com as linhas de pesquisa ou enfim qualquer outro processo que o programa de gestão de acervos vem desenvolvendo. E aí a gente então desenvolve a minuta, que é apresentada em setembro, 25 de setembro, e aí esse documento,
e aí, enfim, né, espero que muito em breve a gente consiga disponibilizar no site da nossa instituição e que isso de alguma forma possa fomentar nas outras pessoas, nos outros públicos, né, um desejo de vir ao catavento e buscar também por esses temas e de alguma forma, se quiserem, se acharem interessante, desenvolver processos de pesquisa a partir do nosso acervo, da nossa exposição, que também tragam esse tema. Bem, dito isso, sem mais delongas, já apresento aquilo que a gente veio ver mesmo, quais são então esses temas que foram definidos como as linhas de pesquisa. E aí aqui estão eles, então, são 6 temas que foram propostos, e aí a partir deles que então os grupos, né, foram trabalhando. Então a gente tem um grupo, uma linha de pesquisa sobre gênero e raça, uma sobre sustentabilidade, uma sobre astrobiologia, uma sobre patrimônio cultural e cidade, uma sobre história das ciências e uma sobre alfabetização e divulgação científica. Eu não sei todo de cor, tive que ali olhar para colar, admito, mas acho que uma das características mais interessantes e importantes desse processo é a ideia de transversalidade. Existem ali, evidentemente, temas que vão caminhar e vão estar mais próximos de uma área de conhecimento ou outra, mas de fato é inegável que há um desejo que a nossa instituição, para além de trabalhar temas específicos da ciência, então específicos da geografia, específicos da biologia, específicos da física, que alguns temas transversais possam carregar a discussões e aprofundamentos de pesquisa na nossa instituição. Eu acho que é uma das características que de fato a gente consegue perceber só de olhar os temas que acabaram delineados aqui. Bem, para encerrar a minha fala, só para já adentrando sobre os vários temas, né, que cada um então vai delinear sobre a sua linha de pesquisa, eu queria rapidamente falar sobre 2 que acabaram ficando com a minha organização. E é importante dizer que existe uma organização escrita que foi empreitada aqui, que eu acabei assumindo, mas que na verdade era um grupo de trabalho muito maior e que trouxeram as suas contribuições, né, em que a gente então conseguiu trabalhar principalmente conceitos amplos e essenciais. Então eu acabei no documento, né, escrevendo rapidamente sobre a astrobiologia, e acho que é importante, né, só trazer justamente esse conceito que vai buscar, né, e aí de uma maneira muito ética e compromissada, né, que eu digo isso no sentido de que muitas vezes a ciência é entendida não como uma falácia, mas às vezes como inclusive uma fantasia. Então é importante que a astrobiologia se pauta pelo método científico, ela é uma ciência, isso é muito importante da gente afirmar, e que aí ela vai, através principalmente da observação da vida em situação extrema no nosso planeta, discutir e tentar entender as possibilidades de vidas fora justamente da Terra. Então é muito num contexto de universo, né? E é legal porque a gente tem, né, na nossa instituição, um setor de biologia que tem uma importância muito grande, não só na sua narrativa de exposição, mas inclusive enquanto equipe, enquanto processo de pesquisa, e também uma seção que a gente chama aqui de universo, que consegue e tem um trabalho interessante sobre astronomia. Então, aqui de fato é muito interessante pensar que essa primeira temática já pensa, né, ações que aqui no museu a priori talvez estivessem em caixinhas, que na verdade há um desejo de que essas áreas todas estejam integradas para pensar de maneira coletiva e aí processos científicos mais contemporâneos. E aí, por fim, o de história das ciências, né? Então o museu em si é um museu de ciências, o foco é a divulgação científica, mas não tem como a gente não pensar as ciências dentro de um processo histórico. E aí é interessante que esse processo histórico também possa trazer hoje oxigenações conceituais e pragmáticas. O que eu quero dizer com isso, né? Não dá para a gente contar a história da ciência, porque a gente sabe isso de maneira muito clara hoje, de que não existe a ciência, né, como uma única verdade do ponto de vista, e a gente sabe que os métodos científicos trazem fatos, hipóteses, mas pensar simplesmente que o processo histórico do desenvolvimento científico está simplesmente ligado a uma visão, por exemplo, eurocêntrica, é um erro muito grande.
né? Então, de fato, buscar esse conceito de ciência no plural, em ciências, é levar em consideração contribuições de outros povos, pensar em processos decoloniais e que levem em conta isso na própria narrativa que o museu possa contar. Então é um desejo que eu acredito também vinculado a essa linha de pesquisa, e aí que ela possa promover isso a partir dos nossos acervos, a partir das nossas exposições, inclusive daquilo que não está exposto eventualmente, mas que possa compor uma programação paralela para de fato consolidar esse processo. Bem, então comentei rapidamente, já que tinha dito bastante sobre o processo todo, sobre duas dessas linhas de pesquisa, e agora vou convidar para se juntar a mim, então, a Nicole, para falar um pouco, então, da linha de pesquisa de gênero e raça. Por favor, Nicole. Oi, gente. Estão escutando? Som. Oi, gente, eu sou a Nicole. Eu estou vestindo uma blusa rosa pink. Eu estou usando a famosa calça de shopping, uma calça mais larguinha. Estou com um all-star branco, sou parda, tenho cabelo curtinho com vários tons de loiro. Bom, vou falar sobre gênero e raça. Preciso do meu slide para me ajudar, porque senão não vou conseguir. Bom, antes do Rafa colocar o slide, vou falar um pouquinho que eu achei muito legal ter participado desse processo, porque hoje eu estou aqui no Museu Catavento no processo eu estou como seletista, né? Mas antes, quando eu comecei a participar desse projeto, eu era educadora, eu era uma das educadoras. Eu acho muito legal que o Centro de Referência sempre abriu esse espaço para os educadores. Não só como participando das linhas de pesquisas, mas também até para publicações, né? A gente teve o primeiro artigo publicado no museu esse ano, que foi feito por duas educadoras da seção Sociedade, que foi a Beatriz e a Letícia. Enfim, então eu acho que o Centro de Referência abre um espaço muito legal aqui dentro para toda a equipe técnica, independente de estar no regime de estágio ou de estar num regime seletista. Então, queria agradecer ao Centro de Referência e ao Cauê por abrir essas portas. Bom, pode voltar no primeiro? Volta, né? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho de gênero e raça, tá? A primeira linha de pesquisa. Agora sim, pode passar. Eu queria mostrar minha capa. Então, qual a importância das outras coisas que a gente pode trazer no campo das ciências? Pode passar. Gente, preciso de um slide aqui me auxiliando. Bom, os referenciais teóricos. Foi escolhido 3 textos, tá, para a gente poder construir essa linha de pesquisa. Foi o texto do Gabriel Nascimento, que se chama O Negro na Ciência Brasileira Contemporânea, através de 2 amostras. O texto da Gilda Olinto, que é a inclusão das mulheres nas carreiras de ciências e tecnologia no Brasil. E o texto da Elizabeth Silva, tá? Que é Desconstruindo Gênero em Ciência e Tecnologia. Eu acho legal essas 3 pessoas que foram escolhidas, porque o Gabriel é um homem preto, tá? E as outras 2 referências são de mulheres. Enfim, então acho que tem tudo a ver com a linha de pesquisa. Pode passar, Rafa. E aí, no próximo slide, eu vou falar um pouquinho sobre o que eles trazem em cada um desses textos e como eles podem ajudar a gente a fazer outras pesquisas aqui dentro, tanto para exposições de programação cultural, ou para exposições fixas, enfim. O Gabriel, ele faz um estudo tanto com 2 grupos, um grupo do CNPq e um grupo estou aqui na minha colinha, e um grupo do CAPES, tá? Que são os lugares que geralmente fomentam a pesquisa aqui no Brasil, as instituições que fomentam, tá? E aí, através desse estudo, ele faz um levantamento de quantas pesquisas são feitas por pessoas pretas ou pardas, e, enfim, quantas dessas pesquisas que estão dentro do CNPq ou do CAPES que recebem auxílio, que recebem fomento.
E a gente sabe que para uma pessoa fazer uma pesquisa para toda a vida dela, para poder pesquisar, ela precisa de um auxílio financeiro. Quem são essas pessoas que recebem esse auxílio? Enfim, ele fala um pouquinho do sistema de distribuição de bolsas, eu acho muito interessante. A Gilda, ela fala de mecanismos que segregam as mulheres. E, enfim, ela vai falar da inclusão no campo científico, no campo profissional. E ela também fala no final, ela usa um pouquinho de informações do CNPq e no final ela fala de medidas para a superação dessas diferenças apontadas. Eu acho que uma coisa que eu vi no texto dela que eu achei muito legal é que uma das medidas, ela falava que era dentro de casa, enquanto as crianças ainda são pequenininhas, quando a mãe fosse distribuir o trabalho doméstico, distribuir igualmente entre as filhas mulheres e os filhos homens. Enfim, faz todo sentido, né? Porque toda essa dificuldade das mulheres, principalmente, né, começa de pequenininha, dentro de casa. O irmão vai ter mais tempo para estudar, para pensar em uma pesquisa, e ela vai ter que estar pensando em como ela vai limpar a casa, ajudar a mãe, enfim. E o último texto é da Elizabeth, que fala de formas de saber e poder. E aí ela estuda 3 tópicos: a universalidade, políticas de localização e políticas de mudança. E eu acho que principalmente quando a gente vai falar de gênero e raça, é importante pensar na localização. Essa questão da localização que ela traz no texto dela eu acho muito legal, porque com certeza não vai ser o mesmo número de pessoas, sei lá, pretas e pardas que fazem pesquisas na Bahia, se for para a gente comparar com o Rio Grande do Sul. Enfim, então eu acho legal ela trazer essa questão da localização. Pode passar. E o último é um agradecimento mesmo, um obrigado, mas antes de encerrar eu queria falar que eu acho que a gente já está conseguindo colocar um pouco dessas linhas de pesquisas em prática. Por mais que a gente não esteja fazendo isso para ser nenhuma obrigatoriedade, eu acho que a gente já está começando a colocar isso no cotidiano, a gente já está começando a repensar. Por quê? Dia 14 de dezembro a gente vai inaugurar uma exposição de curadoria compartilhada lá no Museu da Energia. E o tema da exposição, no Museu da Energia de Itu. E o tema da exposição é Liberdade, Mulher e Ciências. Enfim, então acho que a gente já está fazendo uma exposição, mesmo que temporária, pensando na questão de gênero. Enfim, a gente também teve no passado a abertura da exposição de longa do Legado do Negro, na seção Sociedade. Então acho que pensando nessas linhas de pesquisa, a gente já está começando a engatinhar, a gente já está conseguindo fazer a proposta final, né, que é participar de programações culturais, de exposições de longa duração, enfim. Então acho que vai ser fácil, mas acho que a gente já conseguiu abrir um caminho bem legal aqui dentro do museu. É isso, gente. Obrigado, Nicole. Na sequência, a gente fala de sustentabilidade com o Henrique Guimarães. Por favor, Henrique, junte-se a nós. Boa tarde a todos. Tudo bom? Eu sou o Henrique. Primeiramente, vou me autodescrever. Eu estou vestido socialmente de camisa branca. Alô? Bom, tá todo mundo... eu estou vestido socialmente de camiseta branca, calça caqui, bege, sapato social, sem gravata, mas de camisa longa. E, para começar, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Cauê, a orientação do Cauê nessa linha de pesquisa de sustentabilidade e na oportunidade que a instituição, o Museu Catavento, proporcionou para a gente, colaboradores, como estagiários e tudo mais. E corrigindo um pouco a minha bio, eu fui estagiário aqui, durante 10 meses. Foram 10 meses incríveis. Eu passei pela sessão de educadores, de estagiários. Eu fui para a sessão também de cuidadoria do acervo biológico, e eu aprendi bastante nesses 10 meses. Atualmente eu deixei um pouco os animais de lado, agora eu fui para as plantas, eu fui para a área de paisagismo e jardinagem. E é isso, e a minha linha de pesquisa, quando foi proposto no dia 13 de fevereiro, quando foi proposto a linha de pesquisa, eu me interessei por 2 temas, na verdade, Eu sou biólogo,
Então, futuro biólogo, na verdade, então astrobiologia, quando eu vi aquele nome, já encanta os nossos olhos, né, de todo mundo que é biólogo. Vai falar, nossa, vou falar de animais, mas animais que possam acontecer, formas de vidas que possam acontecer. Mas também tinha um tema que é sustentabilidade, que hoje ele é bem falado nesse tema. A gente está vendo, né, os acontecimentos climáticos que vêm acontecendo na atualidade. Então eu acredito que a gente falar, mais do que a gente falar de sustentabilidade, a gente entender realmente o que é sustentabilidade, é uma coisa que passou da hora, que não é mais uma opção, e sim uma obrigação. Então eu aceitei a me focar mais na sustentabilidade, até porque, né, eu queria aprender mais, pesquisar sobre o tema. E a sustentabilidade no Museu Catavento, desenvolvendo conexões e inspirando desafios. Oi. Agora tá melhor. Então, quando eu peguei esse tema de sustentabilidade, né? Todo mundo olha esse tema sustentabilidade e já pensa em reciclagem, né? Todo mundo vai por esse lado da reciclagem. E comigo não foi diferente. Apesar, né, de estudar sobre biologia, ser um pouco mais engajado na área ambiental, mas é a primeira coisa que também passou na minha cabeça. Tanto que as primeiras referências que eu mandei, né, para a linha de pesquisa, para o museu, foram sobre resíduos e tudo mais. Mas conversando, né, ali com o Cauê, ali com a orientação, a gente quis tratar de sustentabilidade no contexto museológico. E esse contexto eu escolhi a educação ambiental e a transversalidade, né? Ele fala um pouco na introdução sobre aspectos transversais, né, que tudo conversa com tudo. E a atividade, ela conversa com a maior parte das coisas e a gente vai ver um pouquinho agora. Rafa, se você puder passar para mim. Tá? Qual a importância da sustentabilidade no contexto museológico e qual foi o nosso objetivo? Bom, a importância no contexto museológico, principalmente do Catavento, porque ele é um museu, né, voltado para a área de ciências, de divulgação científica. E a chave está aí, na divulgação científica. A gente recebe grupos de escola de determinadas faixas etárias de idade, desde o jardim de infância até... Eu na minha época estagiário, já peguei grupos de faculdade para dar monitoria também. Eles vieram, né, com o intuito de fazer uma pesquisa sobre como é a nossa comunicação com os visitantes, né, com os grupos que a gente pega. E esse grupo, ele ficou bem marcado para mim, porque ali já abriu o meu olho que, pô, calma aí, não é só o conteúdo que eu estou passando. A partir do momento que eu entro, que eu coloco o meu colete aqui no Museu Catavento, eu estou sendo observado a todo momento. É o meu jeito de falar, é o meu jeito de agir. A comunicação, ela não é só a fala, ela é a visão também. Então, a sustentabilidade, ela vai falar um pouco disso também. Porque não adianta a gente vir aqui e falar de sustentabilidade e não ter um pensamento sustentável, a gente não agir sustentavelmente com o nosso planeta. Ou pelo menos tentar, né? Que a gente sabe que a gente vive num sistema, num contexto, né, Cauê, que eles não nos dá a oportunidade, né, de ser sustentável. E o objetivo dessa pesquisa foi as relações entre educação ambiental e a consciência ambiental e sustentabilidade, claro. Aí aqui a gente vai falar um pouco sobre o que é sustentabilidade. Quando eu falei para vocês de sustentabilidade, que eu falei do aspecto dos resíduos, da reciclagem, todo mundo pensa. Quando eu fui pesquisar mais a fundo, a sustentabilidade, ela se baseia em 3 pilares, né? Que é o social, que é o econômico e que é o ambiental. Então não adianta a gente achar um exemplo aqui, fora da casinha, mas não adianta a gente achar porque uma empresa trocou seus canudos de plástico por canudos de papel, ela é uma empresa sustentável.
Isso daí tem até um termo que chama greenwash, se eu não me engano, que é o falso verde. E a gente tem que ver o quanto essa empresa emite de gás carbônico, o que é a finalidade desses resíduos, qual que é a saúde que ela dá para os funcionários dela. Porque não adianta ela chegar, né, e fazer todo esse aspecto de trocar os resíduos, o canudo, e você ter um funcionário com burnout ali. Então, cadê a questão social na sustentabilidade? Então, para a gente tratar de sustentabilidade, a gente tem que primeiro ter em mente esses 3 fatores: o social, que é a pessoa, o ambiente, que são os recursos, né, que eles têm que voltar para o meio ambiente, e de governança, por exemplo, né, a gestão ali econômica também. Porque quando fala de sustentabilidade hoje em dia, se fala muito sobre desenvolvimento sustentável também. O desenvolvimento, ele faz parte da humanidade desde os primórdios dos tempos. Então não adianta a gente querer brincar esse desenvolvimento que a gente não vai conseguir. A questão é como a gente torna esse desenvolvimento ao nosso favor e não numa questão que nos destrua futuramente. E aqui eu coloquei um pouquinho sobre essa sigla ESG, né? Que é uma sigla que está falando, né? Que se fala ultimamente no mundo corporativo. Que se a gente for pegar esse acrônimo, né, no certinho, ele fala exatamente isso. Que são aspectos ambientais, sociais e de governança. Só que voltando, falando, reforçando um pouco da ideia, a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente vê uma empresa e com ideias sustentáveis. A gente tem que ver a fundo, a gente tem que mudar a nossa forma de consumo. E isso, por que ele está sendo falado muito ultimamente na mídia? Tem um aspecto muito interessante. Para mim, essa sigla, ela é mais do que se quer dizer com as palavras. Para mim, isso ali representa uma transição do capitalismo que a gente tem atualmente, onde a gente tem um consumo mais responsável, digamos assim. A gente tem uma geração antiga ali dos anos 2000 que só queria o desenvolvimento em si e não estava nem aí para o meio ambiente. Hoje em dia, com a geração Z, a gente já vê que as coisas são um pouquinho diferentes. Eles já são antenados, né, com essas coisas de sustentabilidade, de meio ambiente e tudo. E o futuro, né, a sustentabilidade, ela lida muito com isso, no gerenciamento dos recursos para as presentes e futuras gerações. E o futuro das gerações, quem vai herdar as empresas de hoje são a nova geração. Quem vai ser os novos bancários, os novos comunicadores, a nova mídia é a nova geração. Então o mercado, ele vem a passos lentos, mas graças a Deus tem uma atitude. Então ele vem querendo se adaptar a essa nova geração mais sustentável. E aqui eu trouxe, né, eu falei um pouquinho sobre sustentabilidade, eu contextualizei vocês, né, da sustentabilidade, como ela está um pouco no nosso mercado também de trabalho. A sustentabilidade, ela é multiversal, ela está em tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tem alguma coisa sustentável. E a educação ambiental, ela aborda esse tema sustentabilidade na questão de futuras gerações. Porque, por exemplo, aqui no Museu Catavento, a gente tem práticas de educação não formal. Ou seja, a gente recebe um público muito abrangente. A gente recebe desde pessoas da academia, acadêmica, quanto pessoas que estavam passando ali pela porta e resolveram entrar porque viram um trem bonito lá na porta ou um avião. E entraram, né? Então, é muito importante quando a pessoa entra no museu, ela tem esse contato com os educadores e ela consiga ali tirar alguma informação que no futuro possa mudar o pensamento dela ou plante uma sementinha. Então, até mesmo quando a gente entra, né, isso é uma coisa que sempre fala pra gente. Nós somos jardineiros aqui, nós somos plantadores de semente. Esse é o nosso foco. Plantar uma sementinha do conhecimento ou da curiosidade no coração e na cabeça de cada um de nós.
Por que eu falo no coração? Porque cada pessoa é particular. Não adianta eu querer vir aqui, estudante de biologia, falar com a Nicole, por exemplo. Mano, eu adoro falar sobre plantas, falar um monte de coisa aqui de tecido vegetal, isso, que, mano, não vai colar. Por mais que a minha linguagem for informal, não vai agregar. Mas aí ela se interessa por gênero, raça. Se eu contextualizar a questão ambiental, por exemplo, numa questão sobre terras, sobre reforma agrária, por exemplo, porque tudo está conectado, ali eu vou despertar o interesse dela, e esse interesse já vai puxar ela para o meu lado, para a questão ambiental, porque automaticamente ela vai querer saber mais sobre o assunto. E tudo está conectado, automaticamente ela vai chegar no assunto que eu quero que ela chegue. Então, as práticas que a gente tem aqui no museu, estudando, lendo sobre essa pesquisa e estudando também, eu vi que as práticas que a gente tem aqui no museu, elas são muito mais importantes do que a gente pensa quando a gente entra ou quando a gente está com um grupo. Então, é isso. Aqui eu coloquei para vocês verem. A gente tem, além, né, dessa conexão que a gente tem nas monitorias, o Museu Catavento ele proporciona também palestras também, oficinas que são muito interessantes também, e exposições específicas como essa da vacina que a gente tem. Que, por sinal, venham ao Museu Catavento, participem, porque há muita desinformação sobre vacina. E vacina é uma coisa que a gente precisa muito estar batendo na tecla, porque ela é importante para o social. E lembra que a gente fala que as coisas estão conectadas, né? Não adianta eu me vacinar se o meu colega não se vacina. E aqui eu escolhi essas fotos, elas são tiradas com autorização, são de monitorias, né, na Seção da Terra que a gente teve, e eu trouxe como exemplo para você ver os nossos educadores que a gente tem aqui e essa ferramenta. Quando a gente senta com um aluno ali para falar sobre o núcleo da Terra, por exemplo, ou quando a gente consegue prender a atenção de um aluno para questões, né, de nanobiologia, que são questões avançadíssimas, a gente está plantando essa semente que eu falo para vocês, que lá na frente a gente vai colher, e lá na frente possa ser que eles estejam aqui palestrando, falando e agradecendo esse incentivo que eles teve em determinada ocasião. E para não me alongar mais, né, eu quero finalizar com um trecho de um texto, né, do livro que eu usei para fazer essas referências. Eu usei três referências, na verdade. Eu usei 2 artigos, né, de divulgação científica, e eu usei um livro, a base de um livro dos estudos do Paulo Freire sobre educação ambiental e meio ambiente. Ela fala muito sobre aspectos das políticas públicas também, mas eu não vou me aprofundar aqui, porque senão eu vou me alongar muito. E sustentabilidade tem pano para manga. Não tem como a gente conversar de sustentabilidade em 10, 15, 20 minutos. É um assunto muito amplo. Então, o nosso intuito aqui é exatamente isso: plantar a sementinha e estar regando diariamente. Eu vou virar aqui porque eu vou ler, que eu não decorei. A sensação de pertencimento ao universo não se inicia na vida adulta, e nem por um ato de razão. Desde a infância, sentimos-nos ligados a algo que é muito maior do que nós. Desde criança, nos sentimos profundamente ligados ao universo e nos colocamos diante num misto de espanto e respeito. E, durante toda a vida, buscamos respostas do que somos, de onde viemos, para onde vamos, enfim. Qual é o sentido da nossa existência? É um caminho incessante e que jamais termina. A educação pode ter um papel nesse processo que se coloca questões filosóficas. Perdão, que eu me perdi aqui. A educação pode ter um papel nesse processo se colocar questões filosóficas fundamentais, mas também se souber trabalhar essas questões ao lado do conhecimento, nossa capacidade de encantar o universo. Moacir Gadotti. Muito obrigado, gente.
Obrigado, Henrique. Na sequência, eu chamo para apresentar então um pouco os trabalhos do Grupo de Patrimônio Cultural e Cidade, o Nicolas Rafael, por favor. Bom, boa tarde. Primeiro, como o Cauê me apresentou, vou definir melhor quem eu sou. Eu sou um rapaz branco, estou utilizando uma armação de óculos toda dourada, tenho um cabelo ondulado bem longo, estou vestindo uma camiseta preta e um e um tênis de moda streetwear, e estou vestindo uma calça industrial que eu gosto de garimpar em brechó, tá bom? Bom, sustentável, exato. Aprofundando um pouco sobre meu tema, não trouxe nenhum slide, porque muito da pesquisa toda que eu fiz, ela meio que é intrínseca na minha vida em si. Como o Cauê citou na minha biografia, eu sou uma pessoa que nasci em periferia. Então, especificamente, eu nasci na favela em Pirituba. Hoje eu ainda moro na periferia, não mais na favela, mas ainda assim numa região periférica. E toda essa proposta veio tirando um pouco do que eu vi ao longo dos tempos, então tirando um pouco também das aplicações que eu faço como estagiário no Museu Catavento, no Bloco da Sociedade, nas visitas históricas, né, que eu falo justamente sobre esse prédio, sobre como é um patrimônio, o que é um patrimônio e o seu valor. Então acho que esse tema ele abrangeu tudo que eu queria falar. E pegando o tema, né, de patrimônio cultural e cidade, eu puxei muito para o lado da gentrificação e de como um patrimônio cultural é enxergado pelo seu meio social. A gentrificação, explicando da melhor forma, é quando um espaço ele é utilizado de uma forma pensada só em ganho financeiro e não em ganho cultural ou um ganho de valor patrimonial para a sua sociedade. Então, isso acontece e acontece muito frequente, cada vez está acontecendo mais na cidade de São Paulo. São Paulo segue uma linha arquitetônica de gentrificação baseada no lucro. Isso a gente vê se a gente subir na sacada aqui no museu, a gente chegar todo o centro é só prédio, porque prédio é igual dinheiro, né? Então a gente consegue. Perfeito. Bom, a gente consegue ter um pouco de noção por cima disso, e o que mais me incentivou desse tema foi justamente trazer como a comunidade se sente, se ela se sente pertencente a esses patrimônios. Primeiro eu vou trazer alguns dados, que é um deles que mostra, que é chocante o número, que existem de locais, né, não só moradias, mas vamos colocar construções no geral, ao total são 590 mil construções abandonadas, só isso na cidade de São Paulo, que é 3 vezes o número de pessoas morando na rua. Ou seja, e dentro desse número a gente tem casas que representam muita coisa para a história, que às vezes as pessoas utilizam de uma certa forma nomeada como invasão, mas para ter como moradia, e são expulsas. Sendo que se a gente for olhar pela lei, né, mas tendo mais uma certeza do projeto de lei número 3.694, ele configura, né, dentro do projeto urbano, que uma residência ela se considera abandonada a partir de 3 anos. E ela ganha o seu dono o município. Então, como isso é usado para a sociedade? Como isso é aplicado? O Catavento, ele é um ótimo exemplo de como o patrimônio cultural pode ser aplicado de forma benéfica e cultural para a sociedade. A gente tem ingresso no valor acessível, a gente tem dia gratuito. Se não me falha, a gente tem um projeto também para as pessoas que moram na região, de pessoas morando na rua, que muitas pessoas esquecem, mas ainda são pessoas, e que merecem ter o valor da cultura. Conhecendo toda a história como São Paulo se desenvolveu, a gente sabe que a cultura sempre foi muito elitista, foi definida para as pessoas, e isso todos os valores culturais. E a gente pensa nisso, o outro exemplo que consegue de um mau uso é o prédio aqui da esquina do gasômetro. É um prédio enorme, histórico, mas abandonado. Então, por que não transformar ele de um uso melhor? Um ótimo exemplo, sei lá, um albergue para as pessoas morando na rua no centro, já que a gente está falando da maior região central do estado de São Paulo, que é o que tem a maior quantidade de número de pessoas morando na rua. Olha o tamanho do espaço. Representa história? Por que não se ressignificar a história, assim como o museu ressignificou esse prédio? Que no seu uso inicial a gente sabe que só a elite podia acessar, na época industrial, e hoje não. Hoje mostra que a cultura é com esse valor para todo mundo. E pensando nisso, eu segui essa linha de gentrificação e pesquisando, porque
a gente consegue ver tanto o prédio do museu como uso. Eu penso quando eu estou dando as visitas históricas dentro do bloco da sociedade. Não sei se é por uma coincidência, mas a maioria dos grupos que eu pego sempre são escolas públicas e sempre é o primeiro museu deles visitando. E conversando com essas crianças, meio que diretamente, foi bem antes de eu ser convidado pelo Cauê a participar dessa pesquisa, eu pergunto para eles se perto da região deles, de zona periférica, existe algum centro cultural ou alguma casa em situação, uma região de abandono. E todos eles falam, existem casarões abandonados, centros abandonados, e nenhum tem uma destinação que merecia ter. Então, se a gente for pensar, a maioria dos centros culturais dispositivos nunca ficam perto da periferia. Né? Eles poderiam ter um uso melhor, assim como o Catavento tem. Um outro ótimo exemplo, que eu fiz parte durante muito tempo, foi do Casarão Cultural lá Vila Guilherme. Ele é um casarão da época Brasil Colônia, ele é enorme e ele foi ressignificado para isso. Ele tem pista de skate, ele tem aulas de grafite, tudo que vocês podem imaginar. Violino, piano, música, inclusive eu fiz aula de samba rock lá. Né? Então, samba rock, hip hop, ele varia muito. Então, esse é um ótimo uso de uma região para sua comunidade. Porque quando a gente fala de transformar ela num patrimônio, vai além do transformar em algo para ser visitado. Além de transformar ele em um pensamento só financeiro. Do tipo, não, a gente precisa transformar em um museu para as pessoas visitarem e isso vai dar dinheiro para a gente. Porque dependendo do uso daquele prédio, será que você está abrangindo a comunidade no entorno dela? Ela está se sentindo representada por aquele patrimônio? Porque aí se você pega um tema, por exemplo, falando sobre periferias, você abre um centro cultural na periferia, coloca um ingresso com valor inacessível à própria periferia e você coloca de centro dispositivo materiais que você acha justo, mas sem abranger a periferia. Será que quem deveria decidir qual tema é justo ou não é justamente de quem você está falando? Então, você pegar esse centro cultural, você consegue trabalhar a comunidade. Então, um ótimo exemplo disso, a gente consegue dar por Ouro Preto em Minas Gerais. Os guias de Ouro Preto são os moradores. Quem melhor vai te contar a história da febre do ouro do Brasil, o porquê Minas se transformou, porquê Minas ficou conhecido, com quem ajudou a construir aquelas igrejinhas históricas de Ouro Preto. Quem construiu os degraus, o ligamento de uma igreja até outra, os moradores. E isso é um ótimo jeito de significar um patrimônio cultural e dar o valor para a sua cidade. Porque essas pessoas vão se sentir valorizadas, elas vão não só ressignificar, mas vão afirmar o conteúdo que está sendo mostrado, e não só se transformar aquilo em um evento turístico onde quem está no seu entorno não vai conseguir participar. E com base nisso, eu fui fazendo pesquisas tanto no Brasil quanto afora de como isso é enxergado em outros mundos. E um ponto muito interessante do patrimônio cultural é que, juntamente com a cidade, a gente pensa, assim, a maioria do senso comum pensando, acha que é só algo tipo, museu e centro cultural. Só que ele abrange tudo, ele abrange semiótica, ele abrange a abertura. E eu vou falar um pouquinho desse tema, que é a alfabetização e divulgação científica, aqui no museu, principalmente aqui no museu, porque qual que é a ideia desse tema? A gente entender um pouquinho como que se faz essa divulgação dentro dos espaços museais. Porque a gente tem as ciências nas escolas, né? É um espaço que a gente aprende diversas ciências, desde biologia, química, filosofia. Só que lá é muito feito de um jeito teórico. A gente tem as aulas na lousa, de salas de aula. Só que muitas escolas, principalmente escolas públicas, elas são limitadas. Elas não têm espaços onde a gente consegue testar isso de uma maneira em que a gente consegue enxergar acontecer. Por exemplo, posso dar o exemplo da física. Eu trabalho aqui na seção do engenho e conceitos físicos são muito difíceis de você representar ele na física prática se você não tem o ambiente próprio para isso. Por exemplo, aqui no museu a gente tem a famosa máquina que arrepia o cabelo, que todo mundo quer ver, e é uma máquina que você não consegue, se você não tiver um espaço adequado, um dinheiro adequado para comprar isso, você não consegue fazer numa escola. E muitas escolas públicas não vão ter esse acesso. Então, é muito comum, principalmente os alunos da escola pública, a visitantes espontâneos que vêm aqui para o museu, eles terem esse primeiro acesso aqui dentro do museu. E acaba acontecendo um fenômeno que, principalmente, a gente, os educadores que estão em contato com esse público, percebe, que é essa distância, esse distanciamento entre o que é a ciência e a diversão. É muito comum a galera não conseguir associar
o que a gente está fazendo aqui dentro com ciência, por mais que seja um museu de ciências. Então, por exemplo, a gente tem situações, por exemplo, na seção da astronomia, que é a primeira sessão aqui do museu, de muitos visitantes e muitos alunos entrarem aqui e perguntarem onde fica a seção de ciências, como se fosse uma única coisa, sendo que o museu inteiro é da ciência. Então, surgiu essa ideia desse tema, desse eixo, que seria justamente como que a gente conseguiria aproximar o conhecimento, a gente conseguir aproximar essa ideia de que você está se divertindo aqui dentro, desde você estar ali tendo uma visita histórica, você está ali na sessão da astronomia, você está fazendo uma bolha de sabão ou arrepiando o cabelo, isso é divertido e também é ciência. Como que a gente consegue criar esse vínculo com as pessoas e desenvolver essa ideia do querer aprender ciência, mas sem ficar só na parte da teoria, né? Então, só para finalizar, eu queria ler um trecho que a gente separou de um artigo que a gente usou como referência teórica, que é a interface entre alfabetização científica e divulgação científica, da Cíntia Magalhães, Evanilda da Silva e Carolina Gonçalves. E esse trecho ele é muito importante porque ele fala o seguinte, né? Obviamente a ciência é uma atividade realizada por um grupo profissional de cientistas, e isso é tão óbvio que cientistas e educadores não atribuem qualquer importância a esse fato, que na realidade é fundamental. É necessário atentarmos para o processo de geração do conhecimento, que não está confinado aos cérebros e mãos de indivíduos isolados, mas algo que necessariamente se estende por uma rede de colegas concorrentes e críticos essenciais para a criação de novos conhecimentos. E isso é muito importante porque é o que a gente desenvolve aqui, é criar essa ideia desde os públicos em geral, como o colega tinha citado aqui, a gente não atende só um público específico, vem desde crianças a idosos, a enfim, qualquer tipo de pessoa, e você saber desenvolver essa ciência no geral, né? Você criar esse vínculo em que o que elas estão fazendo aqui é ciência e também pode ser divertido. Então, acho que é isso. De maneira, eu acho que muito pontual ainda, né? Esses tópicos, acho que eu vou trocar de. Acho que vai ficar melhor. Talvez. Aí está dando menos microfonia, né? Bem, só para encerrar, acho que o que é importante a gente dizer aqui, esse processo todo que levou o ano de 2023 todo, ele consolida aqui uma provocação de fato, né? Então, o que a gente está entregando enquanto produto dessas linhas de pesquisa? É um documento norteador, reflexivo, provocativo, que contém um texto conceitual, né, muito abrangente sobre esses vários temas aqui abordados, e um referencial teórico pontual ainda, né? Escolhido então a partir dessa pesquisa desse grupo de trabalho, dos grupos de trabalhos e aí da contribuição dessas pessoas que hoje aqui passaram e que foram comentando sobre os vários temas. Então o nosso objetivo aqui é de fato startar um processo de pesquisa mais aprofundada e que aí ela possa ser mais cíclica na nossa instituição, criando de fato um repositório, não que a gente já não faça isso, mas a gente quer qualificar um pouco esse trabalho. Esse é o principal objetivo dessas linhas de pesquisa, né? Acho que meus colegas trouxeram informações interessantes, né? A Nicole comentou de como, na verdade, a discussão e a pesquisa de gênero e raça já acontece na nossa instituição, mesmo que isso não esteja delineado de uma maneira tão intencional e clara. Então, a linha de pesquisa pode colaborar muito nesse processo. Ao passo que, quando o Henrique fala da sustentabilidade estar em tudo, e aí, de fato, ser um tema tão transversal e emergente da nossa realidade, né? A gente não pode mais ficar alheio a essa questão. Ora, pois, se somos, né, o Museu de Ciências, bom, o tema é emergente a nós também, então isso tem que estar deflagrado. E eu acho que é muito importante, para além da educação ambiental, que é um conceito importante que o museu desenvolve com maestria aqui dentro do seu programa educativo, mas como, na verdade, né, a sustentabilidade é entendida no seu sentido mais amplo, né, e isso, inclusive, reverbera em ações da instituição enquanto instituição, não só numa exposição ou só numa ação educativa, né? Como que a pesquisa ela pode também auxiliar esses processos.
no sentido de que a gente, quando então olha para a nossa instituição, a gente olha também para a comunidade a qual a gente faz parte. E aí essa contribuição é essencial do Nicolas de pensar esse edifício, que é o edifício sede do Museu Catavento, um edifício tombado, a região e a comunidade a qual a gente pertence, né? Nós estamos no centro de São Paulo, numa região que tem uma série de privilégios, é uma região de fácil acesso, mas também que deflagra uma desigualdade social ímpar no nosso país, né? Então, como ele trouxe, inclusive, né, dados de a região que mais possui pessoas em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua, e aí isso, de que maneira estar num patrimônio cultural que é de todos, dentro de um contexto urbano, que é de desigualdade, pode de fato agregar todos, né? Como esse espaço ele pode ser de todos, todas e todos. Acho que patrimônio além daquilo que a gente costuma dizer de pedra e cal, né? Como que isso daqui, para além dos tijolos, das paredes, o que de fato significa ter um patrimônio e a conexão com as pessoas que aqui existem. E por fim, né, enfim, para além, né, claro, a gente citou antes a arte e biologia também, nessa intersecção, e a história das ciências, principalmente aí, então, essa união de história das ciências, né, e de alfabetização e divulgação científica, como, na verdade, esse museu, então, ele dialoga com os seus vários públicos, né? Eu acho que isso é um aspecto muito importante e que isso está muito ligado ao trabalho do programa educativo aqui na nossa instituição, principalmente. Então, eu encerro essa nossa atividade, essa conferência pública, né, desejando ótimas pesquisas para o Museu Catavento e que as pessoas que hoje já consolidam e trazem essas práticas pesquisem ainda mais e que outras pessoas também procurem, né? E aí fica o meu convite, obviamente, né, os meus colegas já fizeram, de vir ao Museu Catavento, de conhecer nossos espaços, nossas ações, mas também fica aí meu convite a que você nos encontre. O e-mail do Centro de Referência está à disposição no site da nossa instituição, e aí se você tem desejo de pesquisar algum tema desses temas, se você acha que tem uma pesquisa que pode se encaixar dentro da nossa instituição, nos procure. Vai ser uma alegria poder estabelecer um canal de comunicação, um diálogo e possivelmente, enfim, né, uma parceria para desenvolvimento de pesquisa na nossa instituição. Agradeço mais uma vez meus colegas que aceitaram essa empreitada junto comigo e agradeço também os nossos intérpretes que estiveram hoje na tarde, enfim, desse dia 29, a todos que estão aqui presentes e quem depois nos assistir no nosso canal do YouTube. Muito obrigado e uma ótima tarde.